oportunidade de conhecer mais pessoas é fundamental. E os brasileiros vão entender melhor por que incentivamos tanto os intercâmbios, depois que conhecerem melhor os americanos e assim os americanos conhecerem melhor os brasileiros. Thomas Kelly, cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao Assunto do Dia. Você nos assiste pelo canal 14 em Recife e região metropolitana e Santa Cruz do Capibaribe. E também pelo canal 6 em Caruaru, pelo satélite em toda a América Latina e também pela internet para todo mundo. E falando em mundo, com certeza, neste exato momento, existem pessoas, estudantes das mais diversas faixas etárias, predominantemente jovens, que saíram do Brasil para países da Europa, Ásia e América Latina por meio dos famosos sistemas de intercâmbios. E agora estão assistindo o nosso programa pela internet. Você tem vontade de fazer um intercâmbio? Conhecer novas culturas, novos lugares e novas pessoas? Seria muito bom, não é? No nosso programa de hoje, vamos debater justamente isso. E você vai acompanhar uma matéria para a gente iniciar esse debate. As fotos refletem a lembrança de Marina Falcão em Nova Zelândia. Já Carlos Maciel exibe com orgulho o troféu de natação conquistado nos Estados Unidos. Ela foi fazer o primeiro ano do ensino médio. Foi uma experiência que abriu muito minha cabeça, eu amadureci bastante, voltei com planos, de estudar fora, trabalhar fora, quem sabe, e foi uma experiência que me engrandeceu muito como pessoa, não só com a língua inglesa, que ajudou bastante, claro. Mas eu acho que o que eu amadureci, o que eu mudei, a forma que eu vejo o mundo agora são os verdadeiros ganhos da experiência. Ele foi estudante de high school e hoje cursa economia no exterior. Eu, principalmente, muita gente fala do inglês e de tudo, mas o intercâmbio foi muito com relação à maturidade. Você tem que se virar lá, nossa família não é nada, você acaba aprendendo como se fosse um ritual de passagem quase, a virar um adulto de verdade. O intercâmbio não só serviu de retratos e conquistas, mas de experiências que hoje eles trazem na bagagem. Às vezes eu olho para trás e fico, nossa, eu só tinha 15 anos quando eu fui, mas me ajudou bastante a crescer e tiveram algumas dificuldades, claro, mas saudade da família, dos amigos, mas acho que foram essas dificuldades que me fizeram amadurecer e a idade não atrapalhou, não. Não existem fronteiras para quem quer conhecer outros países, culturas e estudar uma língua estrangeira. Vale muito a pena, vale muito a pena. Realmente a gente percebe, é muito bonito, ver como os alunos, eles amadurecem depois dessa experiência, o ganho profissional, intelectual, emocional que eles têm quando retornam, realmente é uma outra pessoa. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagem, a ABAV, o Brasil é o terceiro país que mais envia estudantes em programas de intercâmbio. Os principais destinos são Londres, Estados Unidos e Canadá. Só este ano, mais de 2.000 pessoas foram estudar no exterior. Mudou muito. Nós temos hoje um dólar numa cotação muito baixa. Isso favorece não somente os cursos no exterior, como favorece também o turismo lá fora. Então é o que a gente vê diferentemente da Europa, onde o euro está cada dia maior. Então está descendo um pouquinho a Europa e está aumentando gradativamente o turismo e os cursos nos Estados Unidos. Antes da viagem é bom calcular todos os gastos: curso, hospedagem, visto, alimentação, transporte e prestar atenção em algumas dicas. Olha, eu só tenho que prevenir aos pais que ao desejarem mandar seus filhos para estudar lá fora, que verifique a agência que ele esteja comprando, verifique se já existe um histórico desta agência que está mandando, porque o curso no exterior, ele é muito meticuloso. Então, são poucas as agências de viagens em Pernambuco que têm o perfil de vender curso lá fora. Então eu sugiro que eles verifiquem antes de comprarem, antes de pagarem, se aquela empresa a qual ele está comprando já tem um histórico de mandar gente para fora para estudar lá fora. Para quem ainda vai ao exterior, o intercâmbio é uma oportunidade única para aprimorar os conhecimentos.
Bem, se preparem, né? Trabalhem a questão do inglês, invistam nessa oportunidade, que eu acho que é algo que vai mudar certamente a vida de vocês. Então, podem ir em frente. Ok. Eu gostaria de agradecer a nossa repórter Priscila Cavalcante, e isso aí, os intercâmbios. A cada dia são mais populações, pessoas, enfim, interessadas, principalmente nessa questão dos intercâmbios. Entre eles, os estudantes despontam nessa escolha, né? No ano passado, o número de intercambistas do nosso país quase ultrapassou a marca dos 70 mil e a cada ano só faz crescer. Em 2003, eles eram 35 mil e em 2004, 42 mil. Mas quais são os destinos mais visados pelos intercambistas? Como você pode fazer um intercâmbio? São tantas outras perguntas que a gente poderia destacar aqui para a gente conversar um pouco, mas estamos recebendo a Marina Mota, ela que é gerente da STB, empresa de intercâmbio, está conosco aqui também no nosso programa. Seja bem-vinda, Marina. E também estamos recebendo a Débora Barros, ela que é supervisora do CI Intercâmbio. Seja bem-vinda. E eu quero agradecer também a sua audiência. Todos os dias você interagindo aqui conosco, nós podemos contar com sua audiência e sua participação aqui no programa Assunto do Dia. Você pode interagir conosco através dos telefones 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Você ainda pode também interagir conosco através do nosso e-mail. Você pode mandar sua sugestão, seu comentário, sua pergunta, enfim, você fica à vontade para participar do Assunto do Dia. Esse programa é feito para você. Produção tv@rbc1.com.br ou também ainda através do nosso Twitter, twitter.com/assunto do dia RBC. Quero agradecer imensamente a você que está nos assistindo em toda a região metropolitana do Recife e também Santa Cruz do Capibaribe pelo canal 14, como também em Caruaru pelo canal 6 e em todo o Brasil, em toda a América Latina, através do satélite, através da parabólica. Muito obrigado. E você também pode ter outro momento também de assistir ao nosso programa através do nosso site www.rbc1.com.br. Tá aí mais uma opção para você interagir e também assistir ao programa Assunto do Dia. Sejam bem-vindas aqui ao programa Assunto do Dia. Eu queria fazer de primeiro aqui uma pergunta para a Marina. São só estudantes que podem fazer intercâmbios ou qualquer pessoa pode fazer? Quais são os pré-requisitos, Marina? Bom dia a todos. Na verdade, muitas pessoas têm essa ideia de que tem que ser estudante para fazer intercâmbio. E você não tem idade para fazer intercâmbio. Essa é a grande vantagem da vivência internacional. A partir dos 12, 13 anos, você pode fazer intercâmbios de férias. Quando você está no ensino médio, você pode fazer o tipo de intercâmbio que seria o high school, colegial no exterior, passar um semestre ou um ano acadêmico fora. E a partir daí você pode fazer cursos de idioma, que não tem limite de idade, com duração super variada, programas de estágio, programas de trabalho remunerado no exterior, extensões universitárias, mestrados, doutorados, enfim. É um nicho super vasto que o aluno pode explorar. É importante pesquisar a faixa etária que ele está, a fase que ele se encontra, quanto tempo ele dispõe, para que sejam apresentadas todas as opções disponíveis para ele naquele momento. E no caso da STB Intercâmbios, quais são os países mais procurados pelas pessoas para fazer intercâmbio? Bom, no caso do STB, ele vai acompanhar mesmo a média do mercado, que seria, hoje o Canadá tem um melhor custo-benefício para você estudar inglês. Então, se você vai fazer um curso de idioma, você ficar numa casa de família e já tem incluído meia pensão, um curso de inglês durante, vamos dizer, um turno, 4 horas por dia, o Canadá teria um excelente custo-benefício e é um país muito seguro. Então, é muito procurado pelos brasileiros. Em segundo lugar, eu acho que é a Inglaterra, pelo fato de ainda ser um país super tradicional, as pessoas têm muito essa ideia desde cedo de morar na Inglaterra. E está na Europa, quer dizer, podem circular por outros países, podem viajar. Tem a facilidade de não precisar de visto, como o Canadá e os Estados Unidos, então isso é uma grande vantagem da Inglaterra. E, paralelamente, teria a opção de Irlanda, a opção de
Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. E oferecem também opções para as pessoas trabalharem lá também? Sim, existem programas de intercâmbio que você já sai daqui do Brasil com ele todo amarrado. Então, você sairia daqui com visto de estudo e uma permissão para trabalho. O Canadá é um exemplo disso. Os Estados Unidos, você também pode sair daqui já com a permissão de trabalho para fazer um programa de trabalho durante as férias universitárias, por exemplo, ou fazer um estágio, uma extensão. E quando você vai para países que permitem que você trabalhe, isso é uma coisa muito importante, porque você sai com visto de estudo, mas quando você chega lá, o país te permite trabalhar. Então é importante o estudante saber, porque já vai ajudar bastante o custo dele, a manutenção dele. E esses países seriam, no caso da Inglaterra e da Irlanda, na Europa, a partir de 6 meses ele poderia trabalhar. E no caso da Austrália, por exemplo, a partir de 4 meses ele pode trabalhar legalmente com visto de estudante, ele tem assistência médica como se ele fosse um cidadão australiano. Então isso é importante porque ele pode de repente convencer os pais a fazer um investimento inicial do intercâmbio, mas olha, depois que eu chegar lá eu também vou me manter com o que eu vou receber. Então são funções normalmente operacionais, ele tem que estar disposto a trabalhar duro também, né? Se mostrar bastante profissional com horários e com regras, mas é uma experiência super válida. Eu tive a oportunidade de fazer desde assim, mais jovem, como só intercâmbio de estudo, como programa de trabalho também. Então, como a gente viu na matéria, de fato amadurece bastante, é muito bom para o estudante como um todo, e os pais mal reconhecem o aluno quando ele volta, né? Acham ele muito mais maduro, muito mais preparado. É questão cultural mesmo, né? Outras pessoas, outra cultura, né? Outro país. Débora, queria conversar um pouquinho contigo também. Como funciona o sistema Mochilão CI? Quais são as vantagens que oferece aos intercambistas? O Mochilão ele é interessante porque você tem várias opções de países, de cidades para estar conhecendo, e o que chama bastante o programa é o custo também, o custo-benefício. Então, assim, na verdade, cada passageiro ele vai estar dando, não é um programa fechado, então cada pessoa que tem interesse ele vai estar dizendo exatamente como ele quer montar aquela viagem dele. Então, a partir de número de noites, diz exatamente quais são as cidades que está querendo passar, e o mochilão ele já inclui aí a acomodação durante todo o programa, durante todas as cidades, por todas as cidades que ele vai estar passando, os passos de trem de uma cidade para outra, seguro-saúde, que no caso da Europa é obrigatório. Então, é um programa que realmente, o que puxa bastante essa questão do custo, e é bem independente. Então, assim, muita gente gosta de viajar sem estar preso a um grupo, a um guia. Então, assim, ele vai montar o programa exatamente do jeito que ele está querendo fazer aquela viagem. Citando exemplos assim, por exemplo, na CI Intercâmbios, quantas pessoas procuram, por exemplo, pacotes para a Europa? E quais são os países mais procurados hoje em dia? No caso, para a Europa, para intercâmbio. Então, os países mais procurados na Europa hoje em dia é Inglaterra, né? Em segundo lugar, a Irlanda, por ter essa facilidade, como a Marina falou, do estudo mais trabalho legal. E a Espanha, né? Que é o espanhol. São os mais procurados na Europa. E assim, em torno de quanto um estudante, uma pessoa que quer fazer um intercâmbio, precisa gastar, em média, do pacote mais simples ao pacote mais, digamos assim, sofisticado? Quanto a pessoa tem que desembolsar, em média, para fazer um intercâmbio? Uma média de um mês de curso, que a gente fecha por semanas, né? Na verdade, o intercâmbio. Então, 4 semanas de curso, com uma acomodação em uma casa de família, acredito que fica em uma faixa de R$4.000, 3.000. E isso seria o pacote simples? O pacote, porque geralmente eles saem daqui já com curso e acomodação. A passagem é sempre por fora, mas a gente também faz todo o trâmite dentro da agência. Então, com passagem, acredito que um mês fica em uma faixa de 5.600 ou R$6.000, eu acredito que feche o curso, a acomodação e a passagem. E a passagem. Dependendo da época que ele vai estar viajando. Dependendo da época também. Isso pode ser parcelado também, né? Também, tem várias possibilidades. Muito bem. A gente queria saber também, com relação, por exemplo, à procura de estudantes que querem vir para o Brasil. Existem, vocês que trabalham nessa área com empresa de intercâmbio, como é que é o procedimento? Também existem lá empresas de intercâmbios, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, que fazem isso, estudantes que querem vir para o Brasil. Como é que é feito isso? Existe. Agências de intercâmbio são difundidas hoje no mundo inteiro. Na verdade, essa proposta de começar a estudar em outros países e essa troca cultural começou no pós-guerra. Então,
existiu essa necessidade de reintegração das nações e assim como é super típico de hoje aqui no Brasil não ser necessariamente só para classes mais abastadas a viabilização do intercâmbio, isso também acontece em outros países. Eu acredito apenas que o Brasil como destino, ele não seja, vamos dizer assim, tão popular como o Canadá, pelo fato de ser a língua portuguesa. Infelizmente, a língua portuguesa não tem o peso, globalmente falando, do inglês, do espanhol, do francês, do alemão. Então, ele acaba sendo, eu acho que o português, o estrangeiro que opta por aprender o português, primeiramente, ele é um amante do Brasil. Eu acho que vai muito por aí. E segundo, ele de repente já aprendeu todas as outras e aí ele quer uma exótica, entre aspas, para ele, que seria o português. Então, isso a gente perde um pouco na captação desses alunos, com certeza, né? Porque o Canadá, a Inglaterra, os Estados Unidos, obviamente, como a prioridade para o mundo inteiro vai ser o inglês, eles com certeza recebem muito mais estudantes estrangeiros. Débora, a gente queria saber também como é feito algum tipo de assessoria para saber como é que está, por exemplo, a estadia da pessoa no país que ele escolheu? É feito algum tipo de assessoria no caso da CI? Sim, agora é porque existem vários tipos de programa. Então, alguns programas se consegue estar participando mais disso. Então, tem programas como o High School, que é o colegial no exterior, que aí realmente a gente recebe de 2 em 2 meses um report da organização para os pais, de como estão os passageiros, tanto na escola como na acomodação, durante todo o programa. Programas de adultos é mais difícil se ter isso, até porque quando eles chegam lá, nem lembram da gente. Então, assim, não tem como a gente acompanhar tanto, mas dependendo do programa, sim, tem todo o acompanhamento, tanto antes como... Débora, Débora não, a Marina participou, né, do intercâmbio, não é? Foi para que país, Marina? Na verdade, eu fiz 11 intercâmbios. 11 intercâmbios? Isso. Nossa! Dos 14 aos 21 anos, eu fiz 11 intercâmbios em países diferentes, alguns com línguas diferentes também. Por exemplo? Por exemplo, o meu primeiro intercâmbio foi na Inglaterra. Eu tinha 14 anos, foi um programa de férias, eu fiquei em casa de família e estudei durante as férias de julho inglês numa cidade chamada Bournemouth, que fica a 2h30 de Londres. E aí, a partir daí, nas minhas férias da escola, né, eu gostei bastante da experiência, então sempre pedia para ir de novo todas as férias. E aí repeti isso na Inglaterra, na Austrália e nos Estados Unidos, na Califórnia. Com 16 anos eu fiz um curso maior, na verdade eu passei 8 meses na França, aí voltei, prestei vestibular para administração e para relações internacionais aqui em Recife e coloquei segunda entrada na universidade. E aí fui fazer 6 meses no Canadá. Né? Fiz um curso de inglês para negócios, que já era voltado para a área que eu pretendia atuar. E já na faculdade eu comecei a estudar alemão e aí fui 2 vezes fazer curso nas férias de alemão. E meu último intercâmbio foi aos 20, fiz 21 lá, que foi um programa de trabalho nos parques da Disney, que é uma seleção que o STB faz, ele tem uma parceria exclusiva com a Disney aqui no Brasil e hoje eu sou inclusive responsável por esse recrutamento. Eu venho trabalhando no STB há quase 7 anos e a gente recruta jovens maiores de 18 anos com inglês intermediário para trabalhar durante suas férias universitárias nos parques da Disney na Flórida, em Orlando. Excelente, excelente currículo também. Muito bem, com esse gancho aí, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco voltamos, mas eu quero contar com a sua participação, seja onde você estiver, você pode interagir conosco através do 0 Operadora 81 3424 1977 ou também o 3424 1547. Você ainda tem a opção aí, sempre no rodapé do seu vídeo, para você anotar os telefones, o nosso e-mail, produçãotv@rbc1.com.br, ou também você pode twittar conosco aqui o twitter.com/assunto do dia RBC. Daqui a pouco voltamos para o nosso segundo bloco.
Muito bem, já voltamos aqui para o nosso segundo bloco do assunto do dia. O Brasil, atualmente, um dado importante para você, o Brasil atualmente já é um dos 20 países com maior número de estudantes em intercâmbios no mundo. As comunidades brasileiras em países como França, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos só faz crescer a cada dia. E é um momento de avanço econômico em nosso país, o que faz com que cada vez mais jovens decidam embarcar para o exterior. Agora vamos conferir o que é, no caso, uma crônica com o Fernando Ribote Cortez, que é assessor cultural do Instituto Cervantes. Vamos acompanhar. Fazer uma reflexão sobre intercâmbio cultural é analisar a importância que tem para o nosso próprio conhecimento, conhecer os outros. Nós somente aprendemos a identificar e compreender a nossa própria cultura quando somos capazes de entender e conhecer culturas distintas à nossa. Isso é aplicável a nível pessoal, a nível social. Portanto, quando analisamos a importância que pode ter um intercâmbio cultural na escola, na educação das pessoas quando ainda estão em idades tempranas, essa importância ainda é mais evidente. Se uma pessoa, desde cedo, aprende a lidar com o diferente, se está formando em tolerância, portanto, em democracia, se está formando em uma compreensão maior de si mesmo e dos outros. Todo isso com uma aplicação depois na especialização profissional que escolha. Portanto, é evidente que isso é importante, não? No contexto global atual, as circunstâncias ainda apoiam mais e evidenciam mais essa importância. Mas desde sempre foi importante o intercâmbio cultural. Especificamente quando, por exemplo, queremos aprender outra língua, que é onde mais se aplica especificamente o intercâmbio cultural, necessitamos conhecer o contexto cultural da língua nova que estamos aprendendo. Por isso, a necessidade de viajar em outro país para aprender e ser mais eficaz nessa assimilação da nova língua, não? Mas não é somente em aplicação concreta, não? Eficaz de aprender uma língua, de ter uma maior perspectiva profissional, é realmente na essência vital da pessoa que é importante o intercâmbio cultural, porque somente lidando com o diferente aprendemos a nos conhecer a nós mesmos, a nível pessoal e a nível social. Isso é o mais importante de ter em conta. Muito obrigado, professor Fernando, por essa excelente crônica e participação aqui no programa Assunto do Dia. A indústria dos intercâmbios movimenta por ano mais de 20 milhões de dólares em todo o mundo. Hoje contamos com representantes, no caso, representantes de dois nomes fortes dessa indústria aqui no nosso estado. Está aqui conosco a Marina Mota, que é gerente da STB, empresa de intercâmbio. Também em nosso programa a Débora Barros, que é supervisora do CI Intercâmbio. E você pode interagir conosco mandando suas perguntas, seus comentários. Fique bem à vontade para participar aqui do programa, porque com certeza teremos o maior prazer em ler as suas perguntas, seus comentários aqui no Assunto do Dia. 0 operadora 81-3424-1547 ou também o 3424-1977, tá bom? Eu quero aproveitar esse momento e mandar um forte abraço, não é? Para a nossa telespectadora assídua que nos ligou agora há pouco, pedindo uma saudação aqui à senhora Josélia. Senhora Josélia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, que eu vejo que sempre tenho me recordado aqui de algumas perguntas suas e participações da senhora. Muito obrigado, obrigado mesmo pela sua audiência. Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para a dona Madalena de Campo Formoso, na Bahia, que também nos assiste. Um abraço para você também, dona Madalena. Obrigado pela sua audiência. Abel Lima de Caruaru, muito obrigado também, Abel. O José Arimateia e Maria José do Curado 2, obrigado também a vocês. E a Adna aqui do Recife. Obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua audiência e também pela sua participação, tá bom? Temos uma pergunta aqui do Diogo de Santo Amaro, aqui mesmo do Recife. Ele diz, sou deficiente e gostaria de saber como funciona o intercâmbio para nós deficientes. Posso levar um acompanhante? Eu vou passar essa pergunta para a Marina e também quero ouvir a Débora Barros. Existem sim escolas que vão poder absorver deficientes visuais, deficientes físicos, e não teria problema levar um acompanhante. Na verdade, é muito comum até irem casais ou pais com filhos fazerem cursos de idioma. Às vezes a esposa quer estudar, o marido não, então vão juntos, ficam num flat. A esposa estuda de manhã, se encontram à tarde para passear. Então não teria problema a ida desse acompanhante. E com certeza ia ser uma forma maravilhosa de desenvolvimento, porque como o professor falou, você desenvolve todos os seus aspectos culturais, sociais, enfim, independentemente da questão
Mas eu queria também ouvir a Débora com relação a, digamos, essa questão da acessibilidade, não é? Pessoas que querem também participar nessa questão dos intercâmbios e se poderia levar também um acompanhante, não é? A CI trabalha também com esse... Sim, na verdade, as escolas que nós somos parceiras têm essa estrutura para isso, como a Marina falou, na verdade muitas escolas são parceiras iguais, então assim, eles dão abertura também, eles dão a acessibilidade para essas pessoas. E em relação a acompanhantes não tem problema nenhum, porque realmente também, como ela falou, é muito comum que vá intercâmbio em família. Então assim, às vezes as pessoas acham que para fazer um intercâmbio vai ficar numa casa de família, por exemplo, então às vezes essas famílias não querem ficar, ou de repente uma pessoa que tenha esse tipo de necessidade também não queira ficar com um acompanhante, mas aí não tem problema, porque tem outras estruturas de acomodação, não precisa ser somente homestay. Então tem uma residência estudantil, um apartamento estudantil, às vezes as próprias escolas elas indicam algum local para a pessoa alugar, então assim, uma coisa bem mais privativa. Então aí ele vai ter acesso do mesmo jeito. Eu acho que é uma pergunta de muita gente, por exemplo, das famosas escolas, no caso, o famoso intercâmbio chamado Right School. Como é que funciona isso? É tão disputado assim? Na verdade é porque eles fazem o colegial lá fora, né, durante um semestre ou um ano letivo. Então realmente tem muita gente que tem esse sonho de fazer. É uma experiência muito rica. Os dois lados da experiência do intercâmbio são ricos, tanto um programa de idiomas normal como o high school. Eu digo que o high school é muito mais rico pelo fato dele realmente ingressar no dia a dia do pessoal, do destino. Então assim, ele está numa casa de família que, como nesse programa, eles levam o intercambista como um membro da família. Tanto é que ele tem algumas atividades dentro de casa, não é aquela coisa de simplesmente estar alugando um quarto para ficar. E ele está dentro de uma high school americana, uma high school canadense, é muito, assim, ele consegue ver realmente como é o dia a dia daquelas pessoas ali. É bem disputada. Agora, uma pergunta, sempre me veio à mente, essas pessoas que estão recebendo, essas pessoas de diferentes nacionalidades para estudarem em seu país, elas recebem algum investimento do governo, alguma coisa, alguma ajuda? Sim, alguns países, as famílias são voluntárias, tá? Então, assim, no caso dos Estados Unidos, eles são voluntários, o valor que se paga pelo programa não é repassado para a família, eles têm alguns benefícios junto ao governo, em relação a diminuição de imposto, esse tipo de auxílio. Mas outros países não, como Canadá, Nova Zelândia, uma parte do valor pago é totalmente direcionado para a família. Para a família, não é? Eu quero também saber da Marina, assim, quais são as contribuições que, digamos assim, uma pessoa que quer fazer um intercâmbio, ou faz um intercâmbio mesmo, recebe após escolher optar por um país. Quais são os, digamos assim, os ganhos que a pessoa absorve, além da questão do idioma, do aprendizado do idioma? Como a gente viu até na reportagem, o estudante falou, eu fui pelo inglês, mas o inglês é um detalhe. Na verdade, você tem a motivação inicial, acaba sendo o inglês, mas você vê que na verdade, aquilo dali acaba sendo um detalhe, porque você volta muito mais maduro, você volta muito mais flexível, você se sente mais apto para o mercado de trabalho. Possivelmente você vai se sentir também mais autoconfiante, quer dizer, você está sem seus pais, você sai da sua zona de conforto e você vai ter que se virar. Se você é mais tímido, você vai ter que fazer amizade. Se você de repente não acha que ainda é muito dependente dos pais e precisa de um incentivo, vamos dizer, para sair da barra da saia da mãe e dizer, não, agora eu sou adulto, agora eu preciso fazer acontecer, o intercâmbio acaba sendo uma forma muito interessante de você antecipar esse amadurecimento e também combinar com o aprendizado de um outro idioma, com conhecimento de uma nova cultura. E eu acho que é muito importante isso, você poder, como o professor falou, você conhecendo as outras culturas que você entende respeito à sua própria. Às vezes é muito comum o brasileiro falar, mas no Brasil não tem nada que preste, aqui não... E colocar muito defeito no Brasil e falar, porque no exterior deve ser diferente, deve ser melhor. Não existe mundo ideal, mundo perfeito, quer dizer, até o Canadá, que é maravilhoso, é super seguro, é um lugar que você vai ficar a maior parte do ano com temperaturas menos 30 na maior parte do tempo. Então, a gente também aprende a valorizar muito o que a gente tem, quer dizer, Recife tem uma situação de clima muito
interessante, você ter praia, água de coco, você ter as pessoas normalmente estão alegres, estão na rua, estão convivendo. Tem problema de violência? Tem, né? Então, assim, não tem mundo perfeito. Eu acho que quando a gente também viaja, conhece outros lugares, eu tive a oportunidade de conhecer a África do Sul, conhecer outros, Europa, Austrália, Estados Unidos. Você também valoriza muito o que você tem, assim. Quanto mais eu acho que você viaja, você também volta e fala, tá, mas o Brasil não é tão ruim assim. Também não é só o laço familiar que me liga aqui. A gente tem coisas culturais que são apaixonantes quando você volta e você fala, ah, mas é tão legal o jeito do brasileiro